Estamos aqui de volta com o programa Debate. Hoje nós estamos recebendo Sirlene Correia, coach, empreendedora, terapeuta e muito mais, né? O que a gente está conseguindo descobrir aqui é muito mais do que isso, né? Eu, antes do nosso intervalo, fiz a pergunta o que muda mais fácil, ou se é que muda, né? Depois de uma abordagem, a família ou a empresa? E a gente aqui no intervalo, qual foi a resposta? A família. A família. É tudo o que veio antes. Quem veio antes? A família, Sim, a ou a família. empresa? Então, sempre a estrutura familiar é que te reestrutura no seu negócio. Quando você tem uma base estrutural de aceitação entre a sua mãe e o seu pai, você pode ter plenitude. Aí, quando você tem plenitude, você vai para a vida e conquista os seus negócios, conquista a sua empresa. Na visão sistêmica, a mãe representa a forma com que eu sirvo a vida, que é o meu trabalho. Então, Sim. Normalmente, pessoas que têm dificuldades com o chefe, dificuldades de achar a carreira, porque a carreira o que é? A forma que eu sirvo a vida, que eu me coloco para o mundo para servir. Quando eu tenho essa dificuldade, muitas vezes eu tenho dificuldade com a minha mãe. Então, eu preciso olhar para algo que eu nego na minha mãe. E aí eu vou ter esse conflito aí entre carreira e trabalho, né? Vou ter problema com chefia, vou ser sempre aquela pessoa que em toda empresa que eu trabalho, eu tenho problema com a liderança. Tá. O Gilmar está com uma curiosidade da sua vida Pode falar. anterior, mas antes, Gilmar, só um instante, antes dela entrar nessa questão mais pessoal aí, né? Eu acho que isso que a gente estava, inclusive, conversando agora é muito bacana para quem está ouvindo a gente, que hoje em dia o Brasil passa uma fase de muita gente na rua, sem conseguir emprego, pensando em empreender. Sim. E geralmente o pessoal começa a empreender em família. Sim. Né? Então, junta-se com uma irmã, junta-se com um irmão, uma mãe, um tio, enfim, né? Você acaba juntando pessoas da família para o empreendimento. Essas dicas que você está dando são importantes para esse pessoal, não é isso? Sim, eu tinha um outro programa em uma outra rádio que o tema do meu programa era Mulheres de Resultado. Que resultado que você quer hoje na sua vida? O resultado que você tem na sua família é o resultado que você tem no seu negócio. Então, lá eu falava muito de empreendedorismo, de dicas de como você pode melhorar o seu negócio. Qual a dificuldade do seu negócio hoje? O que você precisa olhar na sua família? Então, se eu estou com dificuldade no meu trabalho, empreendedor ou não, né? Para quem realmente é CLT ou para quem empreende, qual a sua dificuldade hoje? Muitas vezes, a minha dificuldade é porque eu não saí bem no meu último negócio ou no meu último trabalho. Aí entra a lei da ordem. Tudo aquilo que vem antes e eu não tenho gratidão, eu não tenho prosperidade no que vem depois. Então, se eu saio brigada de uma empresa, ou de repente assim, eu tenho uma empresa familiar, aí a gente dá uma briga danada lá, aí eu saio de lá pé da vida, querendo provar, eu sou melhor, eu vou montar um negócio sozinho, né? Quando a gente sai com aquela arrogância, eu não preciso deles, e eu saio de lá e vou montar um negócio. A probabilidade de você ter problemas é muito grande. Porque você não honrou, você não agradeceu o conhecimento que você teve. E se você teve dificuldades ali naquele seu negócio anterior, você precisa olhar o que eu precisava aprender que eu não consegui enxergar. Então, sempre a visão sistêmica vai ser com um olhar de amor. Vai ser com o olhar daquilo que eu preciso trazer para mim, aquilo que eu preciso acolher. Sempre vai ser através do amor, do acolhimento. Tá certo. Os negócios. Eu vou deixar o Gilmar, então, satisfazer a curiosidade dele, que ele estava lendo o seu currículo, que é extenso, inclusive, né? Não, tem dois assuntos aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, porque ela diz aqui no currículo que teve uma deficiência visual. E para nós aqui, aparentemente... Subiu aqui, o carro não bateu em carro nenhum, estacionou direitinho, derrubou nada, né? Não via bem galinha aqui. Então, o que é exatamente? Essa deficiência visual é uma miopia, que eu já nasci com essa questão. E além da miopia, eu tive uma degeneração de fundo de olho. Então, como eu disse, as células do olho e da memória são as únicas que não se regeneram. Então, você perdeu, ela, ao contrário de todas as outras células do corpo, ela não se regeneram. Então, de um olho, eu tenho em torno de 30% de visão.
E ao longo da minha vida, hoje eu tenho 45 anos, em algumas fases que hoje eu entendo o emocional que eu estava vivendo, eu acordei sem visão, acordei sem enxergar, tudo cinza. E aquilo naquele momento acabou a minha vida, né? E isso com quantos anos? A primeira vez que eu perdi a visão, acho que foi 17 anos. Foi a Idade primeira... bem crítica. Idade né? crítica, eu simplesmente acordei sem visão. E eu entrei em pânico, eu enxergava tudo cinza, né? Não ficou preto, mas eu não enxergava nada, não conseguia ler, não conseguia focar nada, né? E aí eu tive um derrame de fundo de olho, fui na médica tal, passei por um processo de tratamento, e aí ficou com sequelas, né? E aí depois eu tive vários outros casos parecidos como esse, de perda de visão. Então hoje, a minha oftalmologista, qualquer dia eu posso acordar sem visão. Isso é uma doença degenerativa. Mas isso aí é uma coisa assim... Cíclica. cíclica. Você acorda sem visão e depois consegue retomar? Nem sei, Ou... por milagre. Por milagre a minha visão voltou. Né? Então eu já sou um milagre porque eu já enxergo. Então eu consigo ler. Algumas coisas muito pequenas eu não consigo, mas então eu já sou um milagre. Mas então, dentro da visão sistêmica, como é que isso foi desembocar em você? Pois é, era algo que eu não queria ver e eu constelei isso. Foi um grande desafio. Foi uma das minhas primeiras constelações, porque era uma grande dúvida, por que eu não enxergo? Por que eu nasci com esse defeito, né? Um defeito visual aí. Sim. E quando a gente já nasce com um problema, significa que esse conflito veio da minha mãe. Ok. Né? Ele já veio dela, eu como criança não tenho conflito. Eu só absorvi um conflito que veio do sistema da minha mãe. E quando eu constelei isso, é como se era algo que eu não queria enxergar, porque talvez a minha mãe não queria enxergar. Então eu só estava representando o sistema. E o que era que a gente não queria enxergar? Era uma coisa que doía muito. Questões de abuso familiar. A família da minha mãe vem de família de índios. Então, foram situações extremamente desafiadoras que um sistema familiar passou. Então, aquilo foi uma dor tão grande que alguém não quis ver, não quis olhar. Então, aquilo se reverberou em mim. Né? Eu nasci com esse defeito de visão e quando eu enxerguei aquilo, quando eu constelei, olhei aquelas dores, né, das pessoas que apresentavam muita dor, muita tristeza, eu pude entender situações que aconteceram comigo, inclusive de abuso também, o porquê que eu reverberava aquela energia. Então, o porquê que eu atraía aquilo. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem culpa, mas a gente tem uma energia que, como eu disse, a natureza sempre vai colocar a vítima e o algoz para que aquilo seja resolvido. Mas não é assim que funciona na prática, né? E isso se reverbera. Então eu pude entender, acolher com amor, não tenho ódio nenhum, não tenho raiva nenhuma, eu já olhei isso, já liberei, mas o meu sistema familiar vinha de muita questão de mulheres vítimas. Então talvez por causa disso eu, como ovelha negra, sou a mulher que brigava por causa de mulher. Eu entrava em briga na rua de homem com mulher para separar, eu me metia nas coisas, eu era a justiceira defensora de mulheres, antes da constelação. Então eu me metia nessas coisas aí, porque era mais rápido que eu. Então eu nem pensava. Se eu visse alguém fazendo qualquer injustiça com mulher, eu avançava, eu ia para, se tivesse que brigar com um homem, eu atacava. Porque o que eu estava reverberando? Um sistema que foi atacado. Então qual que era a minha reação? Atacar. Então na minha infância, eu muitas vezes batia em meninos. Então virou terapeuta não por acaso. Não, porque eu precisava me curar. Precisava, A primeira busca foi Primeira eu me cliente curar. foi ela. Exatamente, eu fui a minha primeira cliente. Eu busquei isso para me curar. A partir do momento que eu me curei, eu entendi que muitas pessoas passam por isso e não fazem ideia que pode ser simples olhar para isso. E a gente passa uma vida sofrendo isso. Ninguém quer ser assim. Ninguém quer sair atacando o homem. Ninguém quer bater de frente com o homem, porque a gente não pode medir força, porque é óbvio que a minha força é menor. Então, isso não é bom, está em desequilíbrio. Então, uma mulher que age dessa forma, ela está em desequilíbrio.
Então eu entendi que eu estava ali só como protetora de um sistema feminino de mulheres muito machucadas. Então hoje eu vejo, eu acolho, eu tenho uma outra técnica para olhar para isso e um olhar de amor, né? Sem apontar, sem acusar o homem também, né? Porque eu preciso acolher. Cada um é 50%. E também no currículo diz que é líder da célula feminina da Rede de Mulheres que Decidem. Então vamos colocar aí. Coloca um pouquinho o que é isso. O que é a Rede de Mulheres que Decidem? Rede de Mulheres que Decidem é uma ONG que surgiu aproximadamente 5 anos atrás, que começou numa célula feminina. Uma mulher, uma empreendedora, entendeu que uma empreendedora sozinha não faz verão. E ela criou um método e chamou 12 mulheres. E ajudou essas 12 mulheres a melhorar os seus negócios com uma metodologia que ela criou. E a partir dessas 12 mulheres, as 12 mulheres se tornaram líderes e fizeram isso com mais 12. E hoje hoje é um grupo de 40 mil mulheres no Brasil, no qual hoje temos 2.200 e tantas líderes e que tem como propósito chegar a pelo menos uma líder feminina em cada cidade. Qual que é o papel dessa líder? É trazer mulheres empreendedoras, dar oportunidade para mulheres, seja de qualquer ramo de negócio, com a metodologia da rede, a melhorar o seu negócio. Então lá nós temos um método que as mulheres vão entender o que é missão, visão, valores, como ela calcula os seus custos, como ela pode fazer coisas diferentes, como ela pode usar uma rede social. Então são 10 encontros de 2 horas, uma vez por semana, que nós líderes fazemos gratuitamente. A gente chama isso de give back. O que eu devolvo do que eu já recebi, não é do que eu estou esperando receber. Então, em agradecimento por tudo que eu já tenho, eu hoje me coloco à disposição de ajudar mulheres a empreender, seja qualquer que seja o negócio. Então, elas saem de lá extremamente fortalecidas, porque nós nos conectamos, porque é onde entra a sororidade, a conexão de mulheres. Então, lá nesse grupo, nós não somos rivais, nós somos ajudantes, tanto aliadas. O meu projeto de Equilibrium, que é um projeto social, surgiu no nosso grupo de mulheres. Então, nós mulheres, a partir do momento que a gente tem uma aula de give back, nós entendemos que nós precisamos nos doar. E essas mulheres vieram de Jundiaí para a gente fazer um trabalho com dependência química, um processo de coaching, um processo de terapias, psicólogas que faziam parte da minha célula, que se dispuseram a vir de Jundiaí, ajudar as pessoas com qual nós estávamos tratando. Fizemos um tratamento aí de aproximadamente 5 ou 6 meses. E dentro dessa parceria, agora começaram a vir outras pessoas, mas foram nós, mulheres decididas, que decidimos fazer a diferença. Então, essa sua liderança aqui é regional. Ela é uma liderança regional. Sim, a minha é porque eu só dou conta de ali 15 mulheres. Sim. Então, hoje eu tenho uma célula em andamento em Jundiaí. Isso. E eu vou iniciar uma célula em Itatiba. Então, aqui ainda não tem, vai ser a primeira. Sim. Porque... Temos bastante mulheres empreendedoras aqui? Com certeza, eu estou em busca delas. Cadê as mulheres empreendedoras da cidade de Itatiba? Porque é a união que nos faz a força. Ou as futuras empreendedoras. Ou as futuras empreendedoras, exatamente. Que estão escutando aí. Que estão escutando, que queiram muita gente está ensaiando para ser empreendedora, mas às vezes não sabe como, e precisa de alguém que, olha, por aqui o caminho. Exatamente. Né? As constelações trazem muito isso. Um caminho que você deve ir. O que está te prendendo? Por que você não consegue dar o passo seguinte? Que força do seu pai que você ainda não tomou? Porque você ainda não tem poder de decisão. Porque a força do pai é poder de decisão. Quando eu tenho a força do meu pai, eu não sou uma pessoa indecisa, insegura, eu tenho medo. Porque o pai é força, né? Lembra quando a gente está com medo? O que a gente vai? No pai, né? Então, a força do pai. Então, talvez eu ainda precise olhar para alguma coisa do meu pai para eu tomar essa decisão e dar o passo de ser uma mulher decidida.
Agora, outra coisa também que a gente estava lendo aqui no currículo é a questão da formação empresarial, né? Você começou como camelô? Como é que é? Não. Conta essa história aí para eu entender melhor tudo de Não, camelô. eu não comecei como camelô. Eu comecei quando eu tinha 10 anos. Um restaurante buffet. Eu já tive, esse aí foi com 21 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu já vendia Avon. Eu sozinha, inclusive esses dias lá na casa da minha mãe, eu encontrei a senhora, né, que ela é vizinha lá, até hoje ela é viva, ela tem acho que 83 anos. E eu Então os produtos são bons. Os produtos são bons, viu? E ela tá jovem, você não disse que ela tem 60 anos. Olha o merchan aqui de graça. Não, e ela vendeu Pior que é verdade. Vou tirar a nota lá pra mão. E com 10 anos, na verdade desde os 7, 8 anos eu fazia teatro. Isso é instintivo, gente. Ninguém na minha família cobrava ingresso. E cobrava ingresso. Eu criava a peça, eu desenhava a peça e praticamente obrigava os participantes a assistirem a peça, porque eu batia, né? Então eu intimidava. Eu intimidava, eu falava, você vai na minha peça, ainda cobrava a entrada, eu fazia gelatininha. E os amiguinhos da rua, né, iam lá, assistiam a minha peça e tal, e eu saía feliz da vida, né? Então, desde pequena, eu sempre criei. Então, isso já era instintivo meu. Aí, 10 anos eu fui vender Avon. Eu acho que eu vendi Avon até uns 16 anos. Dentre o Avon, eu vendia mais de 10 catálogos, né? Depois eu fui vendendo vários catálogos. Depois eu fui trabalhar numa escolinha com crianças. Aí eu tive meu problema de visão. Eu fiquei um tempo afastada até me recuperar. Eu tinha que fazer repouso e tal. Depois que passou isso, que eu fui ter o restaurante. E aí eu abri um restaurante com 21 anos. Aí eu já tinha 2 filhos e fui empreender. Isso lá em Santo André? Isso lá em Santo André. Aí eu tive um restaurante com um buffet. Eu fui trabalhar para uma pessoa e eu vendia as festas do buffet. E então eu fazia os contratos, eu negociava fornecedores, negociava tudo. E de repente o dono do restaurante, do buffet, desapareceu. Ele devia para todo mundo. Só que as pessoas que contrataram já tinham pagado as festas. Era um casamento, gente, era sonho. E esse homem desapareceu. E não pagou aluguel, não pagou fornecedores. E porque eu que ficava lá o tempo todo, ele mal aparecia. E eu era a cara do negócio, as pessoas tinham fechado negócio comigo. E esse homem simplesmente desapareceu. Começaram a ligar lá, cobrar aluguel, aí ele não paga. Nós vamos, você vai ter que sair, as pessoas me ligando, a minha festa tá tudo bem. E eu, meu Deus, e agora? Como que eu vou destruir o sonho de alguém que pagou a festa, dinheiro para ele? E esse homem desapareceu. E aí eu então, com o meu instinto de empreendedora, falou, eu vou assumir isso. E eu fui com a cara e com a coragem, pedi dinheiro emprestado, honrei as festas, que já estava programada, assumi, fui lá na imobiliária, acertei o pagamento que ele devia, acertei com os fornecedores e assumi o negócio. E aí foi que eu montei o restaurante para ajudar, porque ela era buffet só de final de semana, e aí eu montei o restaurante, chamei a família, né, porque aí tinha tia cozinheira, a família resolvida, seria um problema de constelação familiar. Não, eles prontamente atenderam, minha tia que era master cozinheira, chamei a mãe, os irmãos e foram lá, e nisso eu tava para ganhar, e para ajudar eu tava para ganhar o meu filho. Cobradores, eu me lembro que um cara do freezer, que ele devia o freezer, foi lá para retirar o freezer e ia ter uma festa. E o freezer estava cheio de bebida. E eu grávida, com barrigão, e eu pulei na frente do freezer e falei, você não vai tirar, pelo amor de Deus. Eu chorei rios para aquele homem, pedi, falei, me deixa que eu vou pagar. Eu vou dar um jeito. E aí ele acreditou, confiou, deixou lá, e nós fizemos a festa. E foi indo, né? E eu tive um monte de trauma ali, né? Com meu filho. Depois, para curar os traumas ali, não foi fácil. Ele já nasceu sem vontade de abrir o freezer. E aí foi bem desafiador ali. E eu trabalhei até o último dia que eu fui sair de lá para ganhar neném, né? Então, passei toda a minha gravidez lá. E esse meu filho é empreendedor, ele é empreendedor nato. Aí ele puxou
Amém. Então agora eu pergunto o seguinte, dentro de todos esses negócios que você teve, eu vi aqui que até foi lojista, então você Sim. teve vários negócios. Aham. Em alguma época da sua vida isso atrapalhou a sua vida familiar? O tanto trabalho afetou a vida familiar? Ou o contrário? Se uma tensão maior na sua vida familiar atrapalhar os negócios? Com certeza. Hoje, na visão sistêmica, hoje, com equilíbrio, eu sei lidar. Mas na época, com certeza atrapalhou. Não, eu só vivia para o trabalho. Eu trabalhava de domingo a domingo. Então, os meus filhos viviam no trabalho comigo. Então, eu tinha lá um colchãozinho para um. O meu filho bebê, ele tomava mamadeira, ele ficava bebê conforto. Sabe aqueles que ficam em cima da mesa? Então, a gente estava ali na cozinha, que era o restaurante, foi na época que ele nasceu. E era mamadeira, eu atendendo o telefone, entregando marmita e ele lá em cima da mesa. Então, nessa época, mas eu não estava ali. Eu estava vivendo as questões que eu precisava resolver. Sim. Então, hoje eu entendo que um negócio, para que ele tenha prosperidade, você precisa ter harmonia, você precisa ter o tempo. Eu perdi muitas oportunidades com os meus filhos. Eu vivi para o trabalho. E os meus filhos foram criados... não foram abandonados, mas sempre teve alguém que cuidava, mas eu passei por um processo que eu já me tratei de eu me sentir que eu realmente abandonei os filhos, eu não fiz a parte de mãe. Então hoje eu entendo o desequilíbrio que eu causei na minha estrutura familiar, né? Lógico que eu me tratei os meus filhos, hoje já está em harmonia, mas eu passei e vivi muito, e muita culpa. E a mulher depois ela fica com culpa, né? Por muito tempo eu carreguei culpa de não ter ficado. Então, o que eu fazia? Chegava tipo assim, o horário que eu tinha, ou de final de semana, ou quando eu tinha um tempo, eu sempre busquei ter qualidade. Então, eu pegava eles... ficava com eles, ia no McDonald's, levava, passeava. Então, toda semana eu estava ali, quando eles eram pequenos, pelo menos uma vez por semana, eu tentava ter aquele tempo. Mas hoje eu tenho muito mais consciência e consigo trazer o equilíbrio para o negócio, para a família, para as mães, para que não precisem viver essa culpa. Então, hoje, com a experiência, eu tenho uma outra visão de negócio. E o contrário não aconteceu? Uma tensão maior para a família prejudicou o trabalho? No meu caso, não. Não, no meu caso, não. Era muito trabalho, era mais trabalho e menos família. Hoje... Que é a maioria dos casos. A maioria dos casos. Hoje, o meu marido trabalha comigo, então hoje é o contrário. Então, hoje uniu. Então, ele trabalha comigo também. O meu filho sempre que pode estar comigo. Meu filho trabalhou um tempo comigo. Teve sempre a compreensão dele ou também do marido? Houve atritos? Não, teve sempre. Ele nunca foi de... E também se reclamasse... A Mônica acaba com ele. Sabe aquela coisa? Sabe com quem casou, né? Ele sabia. Hoje, logicamente, a gente está em equilíbrio, né? Sim. Mas antigamente, também, se fosse falar, eu ia falar, sinto muito. O que eu ia falar? Não me pergunte ou eu ou trabalho, né? Não me pergunte ou eu trabalho, porque você já vai saber a resposta. Então, ele não... Agora, deixa eu aproveitar, já que estamos chegando quase no final do programa, fala um pouquinho desse espaço que está abrindo aqui em Itatiba. Eu queria que você desse mais detalhes, porque é muito recente, Sim, né? nós Recém-inaugurado. Agora, terça-feira. Terça-feira agora, hoje né? Quinta, terça-feira agora, sim. Como eu disse, esse projeto nasceu do grupo de mulheres, de nós fazermos ação social. E nós não sabíamos como, onde, de que forma. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Mas nós sabíamos que em algum momento a gente ia precisar crescer, a gente ia precisar se solidificar, a gente ia precisar ter um local, a gente ia precisar abranger isso para muito mais pessoas. A gente não ia ficar só naquilo ali. Então a gente já sabia disso. E eu fui constelando o projeto. Então eu fui entendendo energeticamente de que forma que eu deveria fazer isso. Mas agora lembrando, de onde surgiu, né, o negócio de fazer ação social? Em uma constelação minha mesmo, do meu projeto de atendimento em empresas, né, com a constelação para negócios, eu constelei
E quando eu estava constelando, o ciclo não fechava o ciclo da prosperidade. E eu constelando, eu sabia que todo mundo estava representando e o dinheiro não entrava. Mas que coisa, porque eu estou fazendo tudo da maneira certa, né? Colocando, trabalhando, e por que a pessoa que apresenta o dinheiro não entra? Não entra no ciclo, porque em determinado momento, as partes da empresa se conectaram e o dinheiro ficou fora, num círculo. E eu fiquei intrigada, que na hora me veio na mente, né, com uma conexão, ação social. E eu peguei e coloquei uma pessoa para representar a ação social. Quando eu trouxe a ação social, o dinheiro veio. Aí eu falei, rapaz, eu estou entendendo a mensagem do universo. Eu preciso fazer algo. Né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu não sei, mas eu preciso. Então, o universo disse para mim, você só vai ter sucesso, você vai ganhar dinheiro quando você fizer o que você precisa fazer. Você precisa ajudar pessoas. E eu fiquei com aquilo ali. E aí foi aí que eu levei para o grupo de mulheres. Eu falei, olha, gente, eu recebi uma informação, uma mensagem, que eu preciso fazer algo social. Mas eu não sei o que, como, nem de que forma. O que vocês acham? E elas prontamente falaram, nós vamos te ajudar. Como nós vamos fazer, não sabemos, nós vamos te ajudar. E o universo foi direcionando o caminho do que nós devíamos fazer. Porque aí apareceram os dependentes químicos. E aí apareceu, que é inclusive uma pessoa que mora no meu bairro, apareceu na minha casa e eu estava indo para uma constelação. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, nada. Eu falei, entra aí no carro, vamos lá. E ele foi, e naquele momento eu senti que eu precisava ajudá-lo. Era como se fosse uma pessoa à margem da sociedade. Ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada por ele, e nem eu. E naquele momento algo tocou no meu coração que eu falei, eu preciso ajudar. Por que não ajudar o meu vizinho? Né? Porque às vezes a gente quer fazer ação lá na África, a gente quer fazer ação não sei aonde, a gente quer mudar o mundo não sei aonde. Mas a gente não muda dentro da nossa casa, a gente não muda quem está perto da nossa casa. E ali naquele momento foi o meu despertar que eu falei, poxa, já temos o primeiro. Aí eu falei para elas, já temos o primeiro a ser ajudado. E elas prontamente falaram, nós vamos ajudar. Faça o que tiver que ser feito que nós vamos te ajudar. E aí desse apareceram mais da mesma, porque estavam vibrando na mesma energia, apareceram mais com o mesmo problema. E elas falaram, nós vamos ajudar. E aí nós começamos a fazer o trabalho, fizemos liberação de energia, constelação, trabalho de coaching para direcioná-los. E fizemos um processo ali. E foram aparecendo mais pessoas e foi daí que a gente entendeu que a gente precisava fazer um negócio e dentro desse negócio uma ação social. Porque eu recebi esse recado dessa missão. Então, é como se falasse assim para mim, você vai ter o que você quer, mas você precisa ajudar, você precisa dar o seu give back do que você já teve. Okay. E aí foi que se criou. Não foi algo que eu sonhei, falar, olha, eu sempre fui a pessoa que ajudava, eu sempre sonhei. Não. Isso no meu próprio desenvolvimento pessoal, eu sempre peço, eu sou uma pessoa cristã, sou uma pessoa que tem muita fé, e eu sempre peço a Deus para que eu seja instrumento de Deus, para aquilo que seja necessário. E Ele direcionou para aquilo que era necessário. Então, eu preciso fazer o que é necessário, eu preciso ajudar ao outro. E o ajudar veio dessa história que eu te contei, e aí a gente sabia que precisava ter um lugar. E aí o lugar apareceu e foi assim, do dia para a noite, uma pessoa que faz parte da nossa equipe alugou uma casa e quando eu fui na casa dela eu falei, que casa? É aqui que a gente vai montar. Ela falou, oi, é aqui. É aqui. Eu senti, eu falei, é aqui. Tem uma sala enorme, eu falei, aqui dá pra fazer tudo que a gente precisa. Aí ela falou, eu mudo daqui, se vocês forem ficar, porque ela quer o projeto andando. Ela falou, eu mudo daqui. Eu falei, tá bom. Tirou a mulher da casa. Eu falei, tá bom. Aí ela Forte, falou, vai dizer que não. Ela já conhecia a história dela. Ela falou, vou falar que não. Bateu continência e vambora. Mas aí ela foi tudo com harmonia, eu falei, não, é aqui. Aí eu constelei para entender se era aquilo mesmo, porque a gente pode errar. E na constelação direcionou, é isso, é essa casa que tem que ficar. E aí ela falou, e aí, Silene? Eu falei, não, nós vamos.
E aí ela não conseguiu achar uma casa, e aí ela pediu para uma inquilina de uma casa dela sair. Eu falei, não, nada que você tenha que trazer desarmonia para alguém vai nos trazer prosperidade. Não tire a pessoa da casa. Se não for agora, se o universo não permitir, não faça isso. Se não aparecer a casa que você precisa, nós não montamos agora e tá tudo certo. Não tem problema. Aí ela falou, tá bom. Porque aí ela tinha mandado a mensagem para a inquilina quase arrancou os cabelos. Ela falou, poxa, reformei toda a casa, tá, eu vou ter que sair. Ela falou, você tem um mês para sair. Eu falei, não faça isso. E aí, no outro dia, ela falou, Sirlene, achei a casa e a casa tá tudo certo, vou mudar daqui 2 dias. Eu falei, então era essa que era para ser. Então foi assim, ó, da noite pro dia. E o pessoal que quiser conhecer lá, você já decorou o endereço? Alberto Franciscon. Isso. Alberto Franciscon 181. 181. Alberto Franciscon 181. Fica ali bairro Jardim IP. Fica uma travessa da Campinas. Da Avenida Campinas. Sabe onde tem o Zero Hora? Sim. A rua da frente. Em frente Ela é contramão. Sim. Mas é ali. Sim. Nós já pintamos o portão de laranja. O Zero Hora é um bar? É uma pizzaria. Não. Se fosse bar, o Richard não sabia. Não, a pizzaria Zero Hora. Não, a pizzaria. Todo mundo conhece, eu acredito. Porque fica perto de onde era o antigo correio. Então, é a rua meio que é contramão. Lá na Campinas. É bem a contramão. Você tem que entrar 2 para voltar. Então, fica ali. E era o que tínhamos. E nós inauguramos com o que tínhamos. Porque é melhor feito do que perfeito. Então, como uma visão de empreendedor, eu sempre digo, faça com o que você tem. Não espere estar perfeito. A melhoria contínua vem no processo. Sim, claro. Porque se a gente fica esperando estar no momento certo, no tempo certo, o dinheiro certo, as pessoas certas, a gente sempre vai ficar empurrando com a barriga, porque arriscar dá medo. Então, foi com medo mesmo, inauguramos, foi um sucesso. No dia anterior, estávamos pintando, pegando flor, arrumando e colando, trocando lâmpada. Da noite para o dia, inauguramos, foi um sucesso. Nós tivemos uma palestra lá com o Roberto Caruso, que traz o humor com amor, né? E damos muita risada lá, foi maravilhoso. Lá eu abri a oportunidade de acolher parceiros, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E quando eu constelava o programa, né? Me veio a palavra 200. Que eu preciso, agora eu não sei se eu preciso ajudar 200 pessoas, 200 famílias, qual que é os 200? Mas eu sei que nós vamos precisar juntar 200 cestas básicas. Maravilha. Então essa palavra veio 200. Eu não sei como nós vamos fazer, de que forma nós vamos fazer, mas existe algo muito poderoso, muito maior, que me guia, que está nos guiando, que está nos levando, porque nós fazemos o amor. E porque não tem como o universo não conspirar a seu favor quando você leva o amor. Quando você leva a acolher as pessoas. Tanto acolher aquele homem agressor, como acolher aquela mulher agredida. Nós não podemos excluir. Então lá no nosso espaço, nós vamos olhar para a família. Não é porque eu sou mulher que eu só vou olhar para a mulher e vou apontar aquele homem. Porque os dois têm o direito de se harmonizar, de viver a sua vida plena, de olhar com amor a sua história. Então, lá no nosso espaço, nós vamos acolher a família. Uma coisa que eu pensei, né, que a gente vê, muitas vezes a gente dá a cesta básica, né? Eu fico só dando cesta básica, que normalmente muitas igrejas fazem, né? Eu dou a cesta básica todo mês, tá? E a pessoa vai viver a vida, às vezes você tem 10 anos, aquela família ainda está na miséria. Então, precisa ser olhado para tirar aquela vibração de escassez. Então, eu preciso trabalhar a mente, eu preciso trabalhar o corpo, eu preciso trabalhar o sistema, eu preciso dar oportunidade, eu preciso capacitar, eu preciso dar um processo de coaching, eu preciso tirar aquilo que está impedindo aquela família. Então, esse é o objetivo da Equilíbrio, trazer equilíbrio para a família. Se a gente puder fazer isso com uma família em Itatiba, e essa família puder sair da miséria e poder ter o seu próprio pão, poder comprar aquilo que ela tem vontade, a minha missão
Já está feito. Então, esse é o objetivo da Equilíbrio, né? Lá nós temos também os tratamentos pagos, nós não somos uma assistência social. Sim, isso é deixar bem claro. É isso, não somos assistência social. Todos os terapeutas lá têm o seu valor, porque nós estudamos, nós investimos dinheiro e nós trabalhamos com isso. Então, esse é o meu trabalho. Mas dentro do meu trabalho, Você tem um projeto social. o meu projeto social é o meu give back, aquilo que eu devolvo de tudo que o universo já me deu. É isso. Então tá bom. Bom, a gente está chegando ao final de mais um programa. O papo está muito bom, né, Gilmar? Mas infelizmente a gente está chegando ao final. O tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? Queria então agradecer a presença aqui da Sirlene Correia e para suas considerações finais. Bom, a todos os ouvintes que queiram entender algo, se algo tocou no seu coração, vá na minha palestra. Se você é casado, se você é solteiro, se você é encalhado, se você está buscando o amor da sua vida, se você está buscando a cara metade, se você já nem quer mais a metade que está com você e você precisa resolver isso de uma maneira amigável, vá na minha palestra, terça-feira, às 19 horas. Eu vou trazer para você um olhar que você nunca viu. Então, você vai falar, nossa, eu nunca pensei dessa forma. Então, vai ser leve a forma que eu vou te trazer para você pensar. Então, tá aí o convite. Eu vou passar o meu contato aqui. O meu celular é 995057879, 995057879. Tem a página da Equilíbrio, né? Espaço de Terapias Equilíbrio, Itatiba. Para quem quiser, de repente, não pegou o telefone, pegou o nome, manda lá a mensagem para se inscrever na palestra. E vocês ouvirão falar muito de quem somos e qual mudança a gente vai trazer para Itatiba, com amor e honrando a cada um que veio antes, que faz parte dessa cidade. E eu me coloco muito pequena diante de vocês, porque eu vim depois. Obrigado, Sirlene. Obrigado mais uma vez, Gilmar. Bom, boa tarde. Só registrando a presença lá do Renato Augusto, agora que na assumiu a nossa que técnica. correu um risco muito grande. Chegou um pouquinho atrasado, eu estava ligado. A gasolina aqui, acabou na subida, ele né? pensa que não, mas eu vi o horário que chegou. O Mané não vem, os caras ficam abusados, viu? Mas eu vou... Mané, pode deixar, eu vou entregar o horário que o pessoal tá chegando aqui. Quase que perdeu a cesta básica. Boa noite a todos. Obrigado. Bom, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa Debate, que hoje teve a presença da Sirlene Correia. Lembrando que este programa é reapresentado aos domingos a partir das 14 horas. E você que também está conhecendo, se já não conheceu a Sirlene Correia, conheceu hoje, você também pode acompanhá-la todas as quintas-feiras aqui na nossa programação da rádio, a partir das 15 horas, mandando sua pergunta, mandando sua dúvida, né? Participe aí. E a gente se despede aí, desejando a todos uma boa tarde e continua a nossa programação na CRN. Uma boa tarde a todos.